que o Pelé calado é um poeta. Eu só queria poder dar alegria no povo. Vai ser 58-0. Vai que vamos. Quer namorar comigo? Todo torcedor do América é maluco. Olha o David, cruzou pro David. Neymar Júnior é o nome dele. Criança de colo, correndo. O Meme Explica aproveita a Copa do Mundo de Futebol para entrar no mundo do futebol. Mas saem os artilheiros, os gols, os árbitros, o VAR e entra onde o futebol se mistura com a política, com a economia, com a diversidade, democracia. Ou seja, nessa temporada o Meme Explica o futebol. Gravando. Bora, Bill! Quase todo mundo sabe que o futebol surgiu no fim do século XIX na Inglaterra e que por muito tempo era praticado só por aristocratas, pessoal da elite mesmo. Era algo para ser excludente. Isso não durou muito tempo. Um dos fatores essenciais para o futebol virar o esporte mais popular do planeta ao longo do século XX foi justamente a facilidade de se jogar. Com uma bola, ou na verdade com qualquer coisa que sirva para ser chutada, um tipo de trave como sinalização de gol, dá para você jogar uma partida de futebol. Seja homem, mulher, criança, adulto, negro, branco, no frio, no calor, no sol, na chuva, o futebol não tem preconceitos. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Mas, infelizmente, o futebol não está descolado da sociedade. Então, se existe o machismo, a LGBTfobia, o racismo, esses problemas graves vão também invadir o campo esportivo. Lamentavelmente, não é incomum a gente ver na arquibancada insultos e xingamentos às mulheres, por exemplo, cantos carregados de homofobia, ou casos explícitos de racismo mesmo. Isso acontece no Brasil e no mundo. Como eu disse, a gente sabe que é um problema social, um reflexo de toda a sociedade. Mas como esses crimes, literalmente crimes, ainda acontecem no futebol? Ainda que eles sejam punidos algumas vezes, o futebol não deveria ser um espaço de aceitação, de integração? Pois é, vamos começar analisando a situação das mulheres. Historicamente, a FIFA considera uma partida disputada em 23 de março de 1895 como a primeira do futebol feminino, mostrando que o futebol não era um jogo com discriminação de gênero. Um jornal inglês da época disse o seguinte sobre o jogo: verdade, jovens homens correriam mais e bateriam mais forte, mas, além disso, eu não posso acreditar que eles mostrariam qualquer outro conhecimento maior ou habilidade na execução. Viu só? Com a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos homens servindo ao exército nos campos de batalha, as mulheres foram para as fábricas e também formaram um time de futebol. Nessa época, o futebol feminino virou um sucesso que chegava a levar mais de 50 mil pessoas aos estádios em alguns jogos. Quando a guerra acabou, os jogos entre homens voltaram e os clubes de futebol masculino viram a popularidade do futebol feminino como uma ameaça. Pressionada, a Federação Inglesa então baniu as partidas de futebol feminino dos estádios. A justificativa é que o esporte era visto como assaz inadequado para mulheres e que era uma prática que não devia ser encorajada para elas. Faça-me o favor. Para validar essa desculpa, a federação reuniu depoimentos de vários médicos que garantiam que a prática do futebol constituía um risco físico sério para as mulheres. Olha que absurdo! No Brasil, em 1941, o governo de Getúlio Vargas proibiu o futebol feminino de forma muito parecida. Ele alegou que era um esporte incompatível com a natureza feminina. O futebol feminino deixou de ser proibido só nos anos 70 e vem crescendo nas últimas décadas. O fim da proibição, por si só, não resolveu o problema. Em alguns países, como o Japão, os Estados Unidos e alguns da Europa, existem ligas profissionais bem estruturadas, clubes com times femininos no orçamento e até um bom interesse do público. O tetracampeonato na Copa da França foi devidamente comemorado. Ainda não dá para comparar o futebol masculino, mas é melhor do que aqui no Brasil. Apesar de revelar várias craques, são muitos os problemas e dificuldades que ainda são fruto do machismo no futebol. No Campeonato Paulista de 2001, por exemplo, tinha dirigente que selecionava jogadores usando como critério a beleza. A objetificação das mulheres era aberta e usada como estratégia para atrair público para os jogos. Teve até regra proibindo que as jogadoras usassem cabelo raspado. Veja só que absurdo. Isso, inclusive, prejudicou a jogadora Cici, que na época era a principal craque do país e que usava o cabelo raspado. Curiosamente, igualzinho ao maior craque do futebol masculino da época, o Ronaldo, que nunca teve problema para usar o cabelo do jeito que ele quisesse, né? Nesses últimos anos, muito por imposição dos regulamentos atuais, as coisas vêm melhorando bastante no Brasil. Mais árbitras, mais investimento na formação de atletas, na construção de times e mais espaço na mídia vem sendo concedido. É um começo. Ainda assim, o
futebol está longe de ser um ambiente 100% seguro, saudável ou onde as mulheres têm remuneração compatível com a dos homens. Essas proibições de décadas criaram a ideia de que o futebol era um esporte só de homens, um espaço de masculinidade, e gerou estereótipos que perseguem as mulheres nesse ambiente até hoje. Jogadoras, árbitras, jornalistas e até torcedoras são discriminadas, xingadas e tratadas como se estivessem no lugar errado. E claro, questões intrínsecas à nossa sociedade, como o assédio, são recorrentes e ainda mais evidentes em um meio masculino e machista como o futebol. Essa ideia que o futebol é um ambiente de exercício da masculinidade, completamente tóxica inclusive, propagou também um outro problema grave, a homofobia. Existe um conceito do sociólogo Daniel Verzerlang que classifica o futebol como uma casa dos homens, um lugar onde os homens praticam e aprendem o que seria a tal virilidade. E isso vai sendo passado dos mais velhos para os mais jovens, dos pais para os filhos nas arquibancadas. Porque ali esse tipo de comportamento é mais aceito e tido como normal. E, assim, foi se naturalizando cantar músicas com ofensas homofóbicas, xingamentos associando o feminino à fraqueza e ofensas à orientação sexual de certos jogadores. A homofobia no futebol é tão forte e violenta que já até abreviou a carreira e a vida de uma promessa do futebol inglês. Justin Fashanu foi um jogador inglês famoso nos anos 80. Antes dos 20 anos, ele já era profissional, convocado para a seleção de base do seu país e tinha feito o gol mais bonito da temporada no campeonato inglês. Em 81, ele foi vendido por 1 milhão de libras, valor altíssimo na época, para o poderoso Nottingham Forest. No novo time, Fashanu não conseguiu manter o bom desempenho e logo começaram a circular uns boatos. Enfim, passaram a ser frequentes comentários e piadas sobre as idas de Fashanu a boates gays da pequena cidade de Nottingham. E, por causa desses boatos, o jogador foi proibido pelo seu treinador de treinar com o resto do time e passou a não ser mais escalado para as partidas. Esse técnico chegou a chamar a polícia para impedir o atleta de se aproximar do campo. Em 1990, Justin Fashanu foi o primeiro jogador de futebol do mundo a se assumir homossexual publicamente. Como era de se esperar, a reação do público foi péssima. Ele foi ofendido, xingado, perseguido e rejeitado por membros da sua própria família. Justin Fashanu nunca mais atuou em um grande clube e anos depois acabou cometendo suicídio. Outro preconceito que mostra sua fase trágica no meio do futebol desde muito tempo é o racismo. Não são poucos os episódios de ofensas raciais vindas da arquibancada, até hoje. Mesmo sendo crime, com meios para a gente identificar, prender e punir as pessoas e instituições envolvidas em atos de racismo, eles ainda são comuns nos estádios. E a gente não precisa ir muito longe para lembrar de alguns desses episódios aqui mesmo no Brasil, um país onde a maioria da população é negra. Em 2021, ano em que a maioria dos jogos foi realizado sem torcida por conta da pandemia da Covid-19, a gente viu o caso de um dirigente do Brusque que foi racista com o jogador Celcinho do Londrina. Há alguns anos, a gente também viu o Grêmio ser literalmente excluído da Copa do Brasil depois que torcedores foram racistas com o goleiro Aranha, que na época jogava no Santos. Isso que eu não estou falando de casos nas competições internacionais ou em outros países, porque por aí afora tem gente imitando macaco, banana sendo jogada em jogador e outras situações criminosas e lamentáveis. O racismo tem várias facetas no futebol. É como se fossem degraus, como se fosse um iceberg. A gente consegue ver o que está fora da água. As ofensas, os xingamentos, os gestos, mas debaixo d'água tem muito mais. É desigualdade financeira, desigualdade de treinamento, estereótipos e a própria falta de negros em cargos de comando, por exemplo. Até hoje, a seleção brasileira só teve 2 treinadores negros. E isso acontece no mundo todo, na verdade. Na Copa de 2018, só tinha um técnico negro entre as 32 seleções, o Aliou Cissé, do Senegal. O Campeonato Brasileiro desse ano começou com apenas um técnico negro entre os 20 clubes que brigam pelo título. O racismo está presente até no inconsciente de quem vê futebol. Você sabia disso? Os jogadores negros são aceitos no futebol, claro. Alguns deles são e foram as maiores estrelas, os maiores craques que o mundo já viu. Mas a grande maioria desses jogadores é vista de forma diferente de seus colegas brancos. Os atletas negros são vistos como fortes, rápidos, valorizados pelo físico, enquanto os brancos são descritos como cerebrais, habilidosos, inteligentes. E existe até um estudo comprovando essa impressão embasada em puro preconceito racial. Na Copa de 2018, o jogo entre a Polônia e o Senegal, foi analisado em um artigo da seguinte forma: os poloneses sofreram por todo o jogo contra a velocidade e a força física dos senegaleses. Pois bem, um grupo de pesquisadores então decidiu pegar o mesmo jogo
e criar uma animação que não mostrasse quais eram os times em campo. Depois disso, eles mostraram para 47 pessoas um clipe de 2 minutos desse jogo. Normal, com a imagem transmitida para o mundo todo. Com a imagem normal, vendo quem estava em campo, 70% disseram que Senegal, o time dos negros, era o mais atlético e físico. Depois, eles colocaram 58 pessoas para assistirem o mesmo trecho do jogo, mas dessa vez vendo a animação, sem ter como diferenciar os jogadores em campo. Desse jeito, 62% apontaram a Polônia como o time mais físico e Senegal como o mais técnico. O estudo deixou claro que a cor da pele influencia em como as pessoas enxergam os jogadores antes mesmo de ver como eles jogam. Um claro exemplo de preconceito. Para entender o que vem sendo feito, as leis do esporte, as iniciativas e a vivência de quem sofre com essas situações, o meme sai do escritório e entra em campo. Estamos aqui num dos grandes centros de pelada, né? Aquele futebol informal, mas para falar com uma galera nada informal, pelo contrário, profissionais do futebol, ou pelo menos profissionais do futebol amador. Estou falando aqui do time Biscats, primeira equipe LGBTQIA+, do estado do Rio de Janeiro. É isso, vamos pro campo. Fala biscates, como é que é a pronúncia correta do time, não do inglês. Analogia ao Biscates mesmo, Biscates. na verdade, né? Quando o time foi fundado, aí teve essa coisa assim, qual vai ser o nome do time? Aí alguém falou Biscate. Aí você, pô, Biscate não, vou botar o Bisquetes, Soccer Boys. Então, assim, se ele pegar na analogia, era pra ser Biscates, Soccer Boys. Juntou um pouquinho Do inglês. e botou a sacanagem do brasileiro. Quando fundou o Biscats, a ideia principal era ter um ambiente saudável, onde se pudesse praticar o esporte de uma forma que você não fique ouvindo toda hora a mesma piadinha, bichinho, viado, aquela coisa que você escuta, né, internaliza e, de certa forma, te afasta do campo. Nós começamos jogando só os torneios LGBTQIA+. E depois a gente decidiu, agora chegou o momento da gente entrar no que diz futebol tradicional, digamos assim, né? Aí vê time gay, rosa, 24, no meio daquele ambiente extremamente machista. Para sair uma confusão é assim, né? Mas que fique bem claro, não me recordo de ter sofrido nenhum tipo de preconceito lá. É isso que eu ia perguntar. Vocês estão numa liga LGBT, depois vocês estão numa liga tradicional. Vocês sentiram ali, vocês impondo, quebrando preconceitos de uma forma mais enfática? Sim, com certeza. O nosso grito de guerra já é um grito que, tipo, não tem como não passar despercebido. Esquetes! Rola! A gente brinca muito com essa questão exatamente pra gente mostrar, cara, nós somos gays, nós temos a nossa orientação, mas o futebol, cara, é democrático. O futebol não é pro machão, a gente chama que é pro mano, pra mana e pras monas, né? Então, é pra todo mundo. É de igual para igual sempre. A gente foi disputar um torneio feito pela CBF, né, de posição, que a gente foi até campeão. Então, a gente vê uma visibilidade maior, né? A gente está conseguindo quebrar tabus, conquistar o nosso espaço também. Então, a gente está muito feliz com o que está acontecendo. Bisquetes! Rola! Marcelo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como o racismo é percebido no futebol ao longo da história, desde lá de trás até os tempos atuais. Primeiro o racismo foi percebido no futebol pela proibição de atletas negros no futebol, né? Logo que o futebol chega ao Brasil, ele era um esporte extremamente racista e elitista, então eram clubes de sócios, clubes de empresas. Ao longo do tempo, os negros começam a entrar nos clubes de futebol e aí começam a surgir algumas proibições para que esses clubes possam ter atletas negros. Em 1933, o futebol se torna profissional e aí nós vamos ter uma permissão para que pessoas negras atuem nos clubes de futebol, mas de lá para cá o que a gente percebe é que o racismo continua presente no futebol através dos insultos, através dos xingamentos. Então, assim, a maioria das pessoas negras que trabalham com futebol estão dentro do campo. Elas não estão exercendo cargos de comando, cargos de gerência, nem mesmo como treinadores de futebol no Brasil. E se a gente for pensar no combate ao racismo também ao longo dos tempos, você percebe que houve algum tipo de mudança ou evolução da parte de clubes, federações, entidades e até dos próprios atletas
nesse combate ao racismo no dia a dia do futebol? A grande mudança, no meu ponto de vista, ela está acontecendo, ela está em curso. Até alguns anos, os atletas entendiam ou aceitavam os insultos racistas dentro do campo, vindo dos colegas de trabalho ou dos torcedores, como parte do futebol. Hoje, o que a gente está vendo é uma quebra desse silenciamento. Hoje, jogadores de futebol já começam a denunciar o racismo que eles sofrem dentro de campo. Hoje, jogadores de futebol já se posicionam sobre o racismo na sociedade. Eles muitas vezes falam também do racismo que está fora do campo de futebol, na sua vida, no seu dia a dia, os seus familiares. Hoje a gente começa a ver os clubes de futebol se posicionando contra o racismo. Lá atrás a gente teve alguns movimentos pela inserção de jogadores negros, mas muitas vezes a gente precisa entender que isso era também para que os clubes ganhassem títulos. O talento do jogador brasileiro, do jogador negro, ele era muito bem visto e muito bem quisto dentro dos clubes de futebol. Hoje não. Hoje a gente tem um movimento que é por respeito. É um movimento que pensa na humanidade desses jogadores. E aí eu acho que hoje, sim, a gente tem um movimento muito interessante que está acontecendo. E olhando pelo lado institucional, você acha que as federações, as organizações estão tomando atitudes efetivas para combater o racismo no futebol? Não, do lado institucional a gente ainda está muito aquém da onde a gente deveria estar nesse momento. A gente não tem, por exemplo, no Brasil, uma grande campanha de combate ao racismo no futebol. A gente tem ações isoladas. E muitas vezes essas ações acontecem reativamente. Acontece um caso de racismo e aí o clube, a federação, ela reage àquele caso. E a gente precisa ser proativo. A gente precisa discutir o racismo o tempo inteiro. Então, eu ainda acredito que a gente está avançando, mas tem esse passo importante que é a gente pensar em educação e conscientização. Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Você sabia que um time já se recusou a participar de uma liga de futebol para protestar contra o racismo? Existem muitas versões sobre que clube de futebol teria sido o primeiro a contar com jogadores negros no seu time. A Ponte Preta de Campinas busca o reconhecimento da FIFA como a primeira democracia racial do futebol brasileiro, por escalar o jovem Miguel do Carmo, de 16 anos, no longínquo ano de 1900. Oficialmente, o primeiro clube profissional brasileiro a escalar um jogador negro foi o Bangu. Em 1905, o time formado por operários de uma tecelagem contava com o negro Francisco Carregal no seu scratch. A Liga de Futebol da época queria até impedir a inscrição do atleta e o Bangu, em protesto, decidiu abandonar o campeonato. Mas foi o Clube de Regatas Vasco da Gama que talvez tenha dado a maior contribuição para a inclusão de atletas negros no futebol, em uma época que o esporte era dominado e voltado para a elite e a sociedade era extremamente racista. Para você ter uma ideia, na década de 1920, ainda debatiam se jogadores negros podiam defender a seleção brasileira. Foi nesse contexto que o Vasco, que tinha acabado de subir para a primeira divisão e com um time formado por jogadores de origem humilde, operários e negros, foi o campeão do prestigiado Campeonato Carioca. Os clubes da elite carioca, Fluminense, Flamengo, Botafogo e América, resolveram então responder à audácia vascaína, proibindo a escalação de jogadores que recebiam ajuda financeira. Eles alegavam que esses atletas eram profissionais, o que era proibido na época. Os clubes de elite, liderados por Mário Polo, presidente do Fluminense, decidiram formar uma nova liga para impor as suas regras. O Vasco se recusou a fazer parte dessa nova entidade e enviou um ofício que virou um documento histórico sobre a origem da extinção do racismo no futebol brasileiro. A tal associação de clubes de elite com contornos racistas durou menos de um ano. Os clubes, chamados de grandes, perceberam o potencial do Vasco e temeram pelo pior. O clube da Cruz de Malta, com a sua postura, acabou conquistando muitos torcedores e eles ainda estavam construindo o estádio de São Januário, que seria na época o maior do Brasil. Sendo assim, os elitistas decidiram abandonar o racismo. Foi assim que o Vasco, que até então era o menor dos grandes, se transformou no maior clube do Brasil naquela época. Converso agora com Renata Silveira, que tem uma daquelas profissões que não existia no passado justamente por conta do preconceito no futebol. Renata é narradora num ambiente predominantemente masculino
se destaca, ou seja, além de executar bem o seu trabalho, ela tem que lidar com o preconceito e o machismo no futebol. Renata, primeira coisa, buscar a pequena Renata lá na escola. Muita gente, ninguém tem o sonho de ser narrador. O seu sonho era o quê? Ser jogador de futebol, trabalhar com esporte, jornalismo? Não, dança. Nada a ver, né? E como é que foi parar no futebol nada a ver e na com nada. narração? Eu sempre dancei desde pequena, desde os 3 anos de idade. E comecei a pensar no futebol na época da faculdade. Tanto é que na escola, minha matéria preferida era educação física. Pensei em cursar educação física por isso, pelo gosto dos esportes, mas nunca pensando que um dia ia trabalhar na televisão, por exemplo, ou então narrando uma partida de futebol. Então, durante a faculdade, eu ainda trabalhava em academias, dando aulas de dança. E aí acabou a faculdade. Aí você pensa, e agora, né? Pós-jornalismo esportivo. Por quê? Pela paixão pelos esportes e um pouco da paixão também de trabalhar na TV. Mas até então não é narração o seu foco, Não, é trabalhar com até esporte, então, jornalismo, nunca. TV, mas tem várias opções aí dentro. Aí o que aconteceu? Comecei a procurar estágio. E aí surgiu o concurso da Rádio Globo, chamado Garota da Voz, que era pra achar narradoras no ano de 2014, na Copa no Brasil, em 2014. Falei, cara, será mais narradora? E, tipo, na rádio, é muito rápido, né? É uma loucura e tal. Falei, cara, mas olha só, não tô conseguindo estágio em jornalismo. É a Rádio Globo, né? Então, assim, se não der certo como narradora, vai ser uma grande oportunidade de estar lá dentro. Passou, ganhou. Ganhei o concurso. E aí, ganhei o concurso, me tornei a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo. Narrei Costa Rica e Uruguai, 3-1 pra Costa Rica. Naquela época, foi a primeira zebra. Só que, assim, ali era um concurso. Foi realmente uma coisa eventual. Tanto é que depois não teve contratação, não teve mais nada. Eu me inscrevi num curso de locução esportiva na escola de rádio. Inclusive, na turma eram 20 homens, tinha eu e só mais uma menina. Depois, em 2018, os canais Fox Sports e também o Esporte Interativo lançaram um concurso muito parecido com aquele que a Rádio Globo lançou em 2014. Só que a diferença é que agora era pra TV, a Fox pra Copa do Mundo. E aí eu fui pra Fox por conta da Vanessa Rich. Ela que estava à frente do projeto, sempre admirei muito. Foi a melhor decisão que eu tive, porque logo depois eu fui uma das vencedoras, né, do concurso, fui contratada e aí foi onde realmente tudo começou, assim, que eu considero. Mas em algum desses momentos, em alguma dessas etapas, passou pela sua cabeça a questão do preconceito? Não que diretamente, mas você tendo que lidar. Ah, mas não existe narradora mulher. Ah, mas não tem nenhum homem no concurso. Então, assim, já foi um concurso só para mulheres. Então, era uma questão ali realmente que queriam achar uma mulher que narrasse futebol. E eu nunca tinha visto. Imagino que eu nunca sonhei em ser narradora pelo fato de nunca ter visto, né? Como é que você vai imaginar ser uma coisa que não existe? Quando as pessoas me perguntavam no início, né, como é que eu reagia às críticas. E aí, assim, críticas que eu tô falando, essas preconceituosas, né? Antes eu respondia assim: ah, não, isso aqui me dá força pra fazer melhor e continuar. Mentira, nada disso. Porque você lê aquilo, você não... Caraca, eu vou agora narrar pra caramba por causa disso aqui. O que eu respondo agora é uma coisa que eu já entendi que faz parte. É um processo. E eu acho que a gente responde com trabalho, com competência, mostrando que mulher pode estar ali. E o mais legal de tudo é saber que tem um outro lado também, né? Porque se tem um lado do preconceito que é muito grande, a nossa sociedade é muito machista, do outro lado a gente tem meninas ligando a televisão. Caramba, pai, também quero ser igual a ela. Então, assim, eu acho que isso não tem preço, né? O mais legal da profissão é saber que você pode ser inspiração, exemplo para outras meninas. A gente vai ter agora pela primeira vez a Ana Thaís Matos comentando uma Copa do Mundo, jogos da seleção brasileira, né? Nunca uma mulher comentou os jogos da seleção brasileira na Globo. Eu estarei narrando pela primeira vez os jogos da Copa do Mundo na TV aberta. Natália conquistando o espaço dela também, todas as outras. Então, eu acho que é assim, de mãos dadas, porque se a gente não for juntas, e não só nós, né? Acho que os homens têm que estar com a gente nessa também, pra gente ir seguindo, evoluindo e ocupando mais espaço. Você sente que há um movimento para tentar também oferecer melhores condições para vocês, lutar contra o preconceito para que vocês não sejam tão atingidas? Tem isso? Isso está acontecendo de certa forma ou poderia estar acontecendo mais, talvez? Eu acho que poderia estar acontecendo há mais tempo, né? A gente está engatinhando com tudo isso, mas eu me sinto sempre muito bem recebida, assim, quando eu vou nos estádios para fazer as transmissões, aqui dentro da redação, né, nos canais Fox Sports não foi diferente, então eu não queria estar sendo a primeira, por exemplo, é legal, mas eu não queria. Ainda mais que a gente com uma responsabilidade, um frio na barriga danado, está com essa missão, né? Mas o que torna mais legal ainda é ver que o futuro vai ser ainda mais especial. Eu perguntei da pequena Renata na época de escola, qual era o seu sonho, objetivo. Você falou que não era a narração, mas hoje em dia tem uma Renata, narradora de futebol. Então, de repente, tem uma nova Renatinha hoje na escola que está olhando você. Que mensagem, de repente, você fala para ela? Não, parece meio clichê, né? Mas é aquela questão de a mulher pode ser o que ela quiser, né? Aonde ela quiser estar, a profissão que ela quiser seguir.
Porque é muito louco a gente imaginar que, sei lá, há muitos anos atrás a mulher não podia frequentar um estádio, não podia jogar bola nem na escola, não podia votar, não podia fazer nada. E aos poucos a gente foi conquistando o nosso espaço. E hoje é isso, é lindo a menina ver que ela também pode narrar futebol. E lá na minha academia de dança eu tenho muito contato com as crianças pequenas, né? Aí elas pedem pra tirar foto comigo. Teve uma, inclusive, que fez um trabalho na escola e me imitou ali. Então, assim, não tem preço isso, né? Só mostra pra gente que a gente tá no caminho certo. Super obrigado. Obrigado de nada. demais. Valeu. Eu que agradeço. Ela Obrigada. tá o tempo todo, você, e o VT, e não sei o quê. Se tem alguém que sentiu na pele, na canela, na clavícula, em tudo que é lugar do corpo, a violência do preconceito contra a mulher no futebol é a mini craque do Botafogo, Giovana, que a gente vai conversar com ela para saber como é jogar com os meninos e também como é sofrer preconceito por ser uma menina se destacando no meio do futebol. Desde pequena, desde 6 anos que eu jogo com os meninos, então para mim agora é uma coisa muito normal já, me acostumei bastante e gosto muito de jogar com eles. Você acha que isso fez você desenvolver mais ou de repente apanhou mais na muita canelada? Com certeza, porque o jogo dos meninos é um jogo mais rápido do que o das meninas, né? E me ajudou bastante, como fisicamente, tecnicamente, até questão tática mesmo, ajuda bastante. Você joga no meio dos meninos e você é uma das melhores, né? Você é humilde, vai falar, não, mas é uma das melhores ali no meio. Então não tem muito essa coisa, né? A menina vai ter mais dificuldade de jogar no menino, misturou todo mundo ali e você se sobressaiu, né? Isso, eles me respeitam bastante, não só os da minha equipe, como os adversários, sempre me apoiam bastante. Quando acabam os jogos, a gente tira foto, fica conversando. E vem cá, falar de uma parte chata. Aquilo que aconteceu de vários pais, né, de outros jogadores de times rivais, ofendendo, falando coisas, focado no fato de você ser uma menina mesmo. Como é que foi lidar com isso? Dentro de campo eu não consigo escutar nada, só depois nos vídeos que eu vejo. E eu fiquei mais triste mesmo porque eu não ia poder jogar, porque eu acabei fraturando a clavícula, né? O que acontece mais é que aqui no nosso país, no futebol mesmo, o atleta que tem talento, ele sempre acaba sofrendo mais, né? Pedem para machucar ele, para fazerem faltas. E você acha que isso acaba sendo mais forte por você ser uma menina jogando com os meninos? Sim. Tá. Boa sorte, então. Muitos títulos. Eu, como botafoguense, já tô torcendo, já sou seu fã. Continua jogando bem assim, vai se destacando. Parabéns. Obrigada. Boa sorte. Muito obrigada. O futebol é transformador. Como esporte, pode tirar as crianças das ruas, pode oferecer uma vida, um futuro para tanta gente. Nas arquibancadas, pode ser inspiração para quem está dentro de campo, ser exemplo. E no caso da minha profissão, ser uma narradora, ser espelho para que outras meninas possam ter o sonho de ser o que elas quiserem, inclusive uma narradora de futebol.